Todo mundo sabe que eu sou ateu e cético, mas eu não posso deixar meu ceticismo guiar as minhas escolhas de cartinha, porque todo mundo tem o direito de acreditar no que bem entender, e se ele é meu seguidor, ele tem todo o direito de ter a sua cartinha lida. A princípio eu pensei, poxa, essa gay vai me fazer ler uma história de espírito que eu nem acredito, eu que dou risada em filme de terror, e pensei, essa gay quer ser xoxada, isso é uma fanfic. Mas como esse espírito não é bem assim, digamos, qualquer espírito, era simplesmente o espírito da melhor amiga do gay, que morreu em uma situação muito triste no dia do seu aniversário, indo pra casa dele festejar esse aniversário. E não que eu acredite, porque pra mim é pura matemática, coincidência, porque a mente humana planeja as coisas que a gente quer ver e sentir. A história dessa maricona é muito intrigante e pra quem é espírita e conhece os termos da espiritualidade, vai comentar e explicar cada fato, que de certa forma é um pouco assustador. Eu, quando tava editando, fiquei arrepiado em alguns momentos, especialmente porque ele me pede muito respeito e consideração com a sua história, que é o que nós vamos ter aqui agora. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador deste canal Biquarentona, onde lemos cartinhas dos seguidores. Sim, você escreve para biquarentona@gmail.com, conta a sua história e torce para ser selecionado, porque já são muitas. Já dá um like aí, segue o canal, manda um pix para ajudar a gente a fazer vídeos novos a semana inteira. E eu vou dar aqui uma dica para quem quiser ter a sua cartinha lida e selecionada. Mande histórias de vida. Saia um pouco das histórias de sexo, de ativo, de passivo, de namoro aberto, de histórias altamente pornográficas. Ah, eu dei para 25 caras na sauna, tô ficando com 3 caras e não sei quem escolher. Isso é o que mais chega e eu não vou mais ler isso. Eventualmente a gente vai fazer muita cartinha com humor e falar sim de sexo, mas o canal se dedica a contar histórias que mexam com o imaginário das pessoas e que emocionem mais do que tudo, motivando as pessoas a seguirem os seus caminhos. Oi, Márcio. Gente, uma pessoa falou meu nome. Eu adoro. Pode me chamar de Alfredo, que é meu segundo nome e é o nome do meu avô já falecido. Eu tenho 48 anos, sou de Jaboatão de Guararapes, Pernambuco. Devo ser seu único seguidor aqui. Duvido, hein, Alfredo? Eu acabei de pesquisar aqui e descobri que Jaboatão de Guararapes tem 650 mil habitantes. Então deve ter pelo menos 2 seguidores aí na tua cidade, hein? A minha história é um pouco complicada, porque sei que você é ateu e não acredita em nada do que vou contar. Então, se não ler, eu entendo. Mas se você ler, por favor, leve a sério, porque eu amo muito seu canal e nessa história tem uma mensagem que eu gostaria muito de passar. Pedido carinhoso de seguidor é uma ordem. Quando eu tinha 18 anos, já faz 30 anos, eu me descobri gay e não conseguia falar com absolutamente ninguém, porque eu mesmo era muito preconceituoso e minha família nem se fala. Todo mundo é evangélico até hoje. Eu não me identificava com a igreja, mas ia sempre de boa, não me fazia mal. Só que conheci um rapaz da minha idade e ele também era da igreja. Foi muito espontâneo. A gente estava se vendo todos os dias e, claro, aconteceu beijo, sexo e nos apaixonamos muito. Era tudo escondido, mas havia uma necessidade de contar e confiar em alguém, porque a gente precisava de ajuda para se ver e dar desculpas. Então eu tive a ideia de contar para minha melhor amiga, que estudava comigo desde a 4ª série. Éramos mais que irmãos e sabia que podia contar com ela. Ele era totalmente contra porque achava que ela poderia dar com a língua dos dentes. Ele era mais medroso que eu, sempre ficava nervoso quando eu cogitava contar a alguém ou de a gente fazer algo juntos pela cidade, mesmo fingindo ser só amigos. Quando já estávamos namorando por 4 meses, eu decidi que ia sim contar a ela, porque não aguentava mais não ter com quem dividir aquilo, e disse a ele que contaria para ela no dia do meu aniversário que estava chegando. Eu ia fazer 19 anos. E minha mãe estava fazendo um bolo na casa do meu avô para os meus amigos e minha família, que é bastante grande. Ele simplesmente surtou. Não queria de jeito algum que eu contasse. Não admitia que alguém soubesse sobre ele. Era o meu aniversário. Ele foi um dos primeiros a chegar na casa do meu avô e já começamos a brigar. Estávamos no quintal de casa, que era muito grande e havia muitas árvores. Era uma mini floresta, muito escuro. Então fomos para lá, para ninguém ouvir a nossa conversa. No momento da discussão, eu ouvi o meu pai me chamando 2 vezes. Daí eu disse para ele ficar lá, que eu ia lá ver o meu pai e voltaria para terminarmos a conversa. Eram amigos chegando e a família também, mas nada da minha amiga chegar. Então eu despistei todo mundo e voltei pro quintal. Para minha surpresa, ele não estava mais lá. Andei pelo mato, chamei o nome dele, olhei em tudo que era canto e ele não estava. Eu fiquei muito preocupado, não sabia onde ele estava. E nessa hora, eu escutei uma voz me chamando. Pensei que poderia ser alguém, minha mãe, minha tia, mas a voz disse exatamente isso. Frê, ele já foi embora.
volta pra casa. Eu fiquei arrepiado, porque era uma voz muito perto, muito presente e parecia ser uma voz que eu conhecia. Mas ele quem? Ninguém sabia que a gente estava ali. E quem é que estava falando comigo? Eu fiquei muito tenso e apenas voltei pra casa do meu avô. Nessa hora eu fiquei mais preocupado ainda, porque ele simplesmente não estava lá. Deu 9 horas da noite e todo mundo havia chegado, menos a minha amiga. E ele simplesmente estava desaparecido. Eu estava fazendo 19 anos e estava sendo uma das noites mais tristes da minha vida, porque eu o amava demais e ele não estava ali. Minha mãe ficou insistindo para cantar os parabéns e eu não podia mais esperar. Cantamos os parabéns e eu não consegui comer nada. Eu estava com muito frio na barriga, muita angústia. E naquele tempo não tinha celular, não tinha como eu falar com ele. Mais ou menos pelas 11 da noite, eu disse que ia voltar para casa. E minha mãe insistiu para eu dormir na casa do meu avô, mas eu sentia que tinha que voltar para casa. Parecia que eu ia encontrar ele pela rua. Insisti e acabei indo embora. Caminhando era mais ou menos uns 30 minutos. Quando estava chegando perto da minha rua, eu vi um movimento na frente da casa da minha amiga. Gente na porta, vizinhos, um pequeno tumulto. Eu corri para lá e, para minha tristeza, ela havia morrido. Ela teve um infarte fulminante aos 18 anos. Nessa hora eu comecei a gritar no meio da rua, a chorar e saí correndo de volta para casa do meu avô. Minha mãe saiu comigo de volta e fomos para casa dela. E lá eu descobri que ela caiu no chão, se arrumando para ir para casa do meu avô pro meu aniversário por volta das 8 da noite, que era exatamente a hora em que eu estava no quintal de casa procurando por ele. Eu não pensei em nada naquele momento, porque só se falava em velório e a família dela chegando, os amigos, foi tudo muito rápido. Eu encontrei ele no enterro, combinamos de nos encontrar para conversar de noite. Ficamos bem, ao mesmo tempo transtornados com tudo, porque ela era o motivo da nossa briga e ficamos muito emocionados, então prometemos não brigar mais. As dores foram passando, a gente foi superando aos poucos e sempre juntos em segredo. Por mais ou menos uns 4 meses após a morte dela, eu comecei a sonhar muito com ela. Era saudade, eu tava confuso com o namoro e tudo me deixava com muito medo. Até que em um dos sonhos ela dizia: Frê, ele já foi embora. Volta pra casa. Nesse dia eu acordei assustado, porque foi exatamente a frase que eu ouvi na noite do meu aniversário, lá no quintal procurando por ele. Não tinha nenhuma noção e não associei uma coisa com a outra. Falei com ele sobre isso. Ele disse que era bobagem e sempre tentava me acalmar. Ele era uma pessoa muito boa. Eu voltei a sonhar com ela sentada na praça. Ela me chamava e dizia: amigo, vai pra casa, eu já passo lá. Daí eu dizia: mas eu vim aqui ver se ele está aqui. E ela respondia: Frê, ele já foi embora, vai pra casa. De alguma forma eu entendi que aquilo era um sinal, uma metáfora, um aviso, sei lá, alguma coisa estava acontecendo. Teve uma festividade católica no bairro e minha mãe não gostava que a gente fosse pra praça porque ela é evangélica, mas eu já tinha 19 anos e tinha autonomia pra sair se eu quisesse. Nesse dia a gente tinha se falado e eu disse por alto que talvez não fosse sair porque minha mãe ia ficar brava, então ele também não iria pra lá. Eu fui cedo pro meu quarto e peguei um cochilo e nesse cochilo eu acordei e minha mãe estava no quarto olhando pra mim. Eu perguntei: o que foi, mãe? E ela respondeu: Frê, pode ir na praça, depois volta pra casa. Novamente um frio na barriga e um medo instantâneo, porque minha mãe nunca me chama de Frê, só minha amiga me chamava. E minha mãe jamais diria pra eu ir na praça na festividade católica. Eu só coloquei uma calça, saí de casa pra praça, andando apressado e nervoso, porque eu sabia que havia algo acontecendo. Eram meses ouvindo essa mensagem e eu não sabia exatamente pra onde ir, pra que casa ir. Eu não compreendi exatamente o que eu devia fazer, mas eu devia fazer algo. Lá eu encontrei com a irmã dele e a mãe dele. Eram só eles três. Ele não tem pai. Perguntei onde eles estavam e elas disseram que ele preferiu ficar em casa. Então eu disfarcei um pouco e corri lá pra casa dele. Levava uns 25 minutos caminhando. Meu coração disparado, não sabia por quê. Aquela coisa de vai pra casa virou vai pra casa dele na minha cabeça. Eu sabia o esquema do portão de trás da casa dele. Era assim que eu sempre entrava escondido de noite às vezes pra ficar com ele. E essa entrada dos fundos dava para uma cozinha. Quando eu entrei, eu dei de cara com um homem de 40 anos, 20 anos mais velho que ele, que trabalhava na prefeitura e todo mundo fuxicava que ele era gay, porque naquela época tinha 40 anos e não era casado. Ele estava de pé, com as calças abaixadas e meu namorado ajoelhado. Eu tive uma dor no peito muito forte na hora e caí no chão. Foi a cena mais forte que vi na vida. Ver aquele homem maduro com as calças abaixadas, com a mão na cabeça do meu namorado. Eu não sabia se aquilo me parecia uma espécie de estupro, uma violência, ou se era apenas algo nojento e horrível. Faz 30 anos eu tinha 19 anos e todas as ideias de sexo que nós tínhamos ainda eram ideias moralistas. Ele rápido veio me acudir no chão. Meio tonto, eu comecei a vomitar. Não conseguia parar de me tremer. O cara subiu a calça e saiu de casa pela porta da frente. E ele ficou lá comigo. Me levou para o banheiro, me colocou no chuveiro, mas eu não parava de chorar. Eu tava tossindo muito, dor no peito e muito tonto debaixo do chuveiro. A única coisa que ele dizia era para eu ficar calmo. Minutos depois, a irmã
irmã dele chega em casa e nos pega no banheiro. Eu pelado, porque estava no banho, e ele me dando banho e me acalmando. Ela perguntou perplexa o que estava acontecendo. E ele, na hora, disse que eu estava bêbado. Cheguei lá passando mal e ele estava me dando um banho pra passar. Nessa hora, eu olhei pra ele com muita coragem, saí do chuveiro, me enxuguei em silêncio, já parando de chorar, vesti minha roupa, fui até a sala onde ela estava e disse: eu sou gay e o teu irmão também é gay e ele é meu namorado. E eu acabei de pegar ele aqui na cozinha, fazendo sexo oral no fulano da prefeitura. Daí fui embora pra casa. No outro dia, eu não ouvi nem notícia, nem durante a semana, nem quase naquele mês. A família dele não deu sinal. Meus pais nunca tocaram no assunto, porque na verdade nunca ficaram sabendo dessa história. Somente um mês depois, eu descobri que ele havia ido morar na casa da avó paterna, no Mato Grosso. Eu vi a mãe e a irmã dele pelo bairro, mas elas baixavam o rosto e não falavam comigo. Pouco depois eu saí de casa e fui estudar Direito no Rio de Janeiro. Voltei já com 26 anos. Vivi muita coisa no Rio, mas eu queria voltar pra minha cidade. Eu gosto daqui. Voltei já assumido. Meus pais não tocavam no assunto. Meu pai agora é falecido e minha mãe permanece viva, em silêncio sobre minha sexualidade por todos esses anos. Sempre vou visitá-la e levar ao mercado na casa dela. Sou casado há 10 anos e quando conheci meu marido atual, já namorando há alguns meses, ele estava dormindo e começou a falar como se estivesse sonhando. E uma das frases foi: agora ele está em casa, Frê. Eu acho que a minha amiga ainda está presente aqui, cuidando de mim. Alfredo, meu lindo, eu falei com um amigo que é espírita porque a minha visão das coisas é cética e não faria sentido nenhum pra você aquilo que eu ia lhe dizer. Então, de antemão, eu te peço perdão por não ter conseguido trazer um colega espírita aqui pra ler a sua cartinha, como eu já trouxe para outras cartinhas. O da Bicha Preta, eu trouxe o Adalberto, o da Sapatinha, eu trouxe a Babu Carreira, mas dessa vez eu não consegui e eu fico muito triste porque eu acho que vocês merecem sempre o meu melhor. E eu vou te dizer o que o meu amigo me pediu pra te dizer. Ele mandou aqui escrito e eu vou ler pra você. Essa é a voz dele, tá? Alfredo, descansa, porque o que aconteceu há exatos 30 anos foi que no momento da passagem dela, por ter sido muito abrupta, muito repentina, e por ela ser um espírito jovem, ela procurou um abrigo. O que é o abrigo? É um local inanimado onde esse espírito busca refúgio antes de atravessar, porque ele mesmo pode estar confuso nessa travessia. E esse abrigo, esse refúgio, ele está fundamentado no afeto, na ligação, na conexão com alguém. Ou seja, por algum momento, dias, semanas, você foi o abrigo para o espírito dela. Para mim, faz todo sentido, visto que vocês eram melhores amigos desde a 4ª série. Acredito que a sua amiga estava tentando lhe avisar do que seu namorado lhe traía e talvez fosse uma de suas missões nessa vida, ou seja, ela encarnou, ela veio à vida para ajudar você no processo da sua sexualidade. Mas, fatalmente, o corpo em que ela encarnou não sobreviveu o suficiente. Então, mesmo depois de desencarnada, ela continuou em sua missão, que era ajudar você na sua sexualidade. E ter continuado a sua missão mesmo depois de desencarnada acelera o processo de evolução desse espírito, que provavelmente é um espírito bom por ser jovem e ter uma ligação de amor. Só que depois de tanto tempo, Alfredo, ela já pode ter encarnado outra vez. Eu recomendo que você não acredite que ela esteja aí lhe vigiando, porque espíritos não são anjos protetores. Eles habitam determinados locais com maior ou menor acesso às pessoas encarnadas, ou seja, as que estão vivas. E ela esteve tão perto por um tempo durante esse processo que, através da sua mãe, mais uma vez, pelo elo do afeto, conseguiu falar com você de forma mais vívida, já que somente a voz ou somente os sonhos não estavam te levando ao local que você deveria ir. A casa, de fato, era a casa dele. Mas ela conseguiu. E uma vez que ela conseguiu, a sua missão está cumprida. Então agora é hora de você parar de viver essa história em relação a ela, não a história do seu passado, sobre o seu primeiro amor, a traição, aquilo que é sua história de vida, mas no sentido de não acreditar que ela esteja presa nesse mundo a troco de lhe proteger. Porque certamente o que você escuta hoje é somente reflexo das suas lembranças, traumas e saudade. Alfredo, agora sou eu, Bi40tona, falando, tá? E eu espero muito que meu amigo tenha falado as coisas bonitas e certas pra você. Frê, ao que parece, ela teve uma linda missão cumprida e você uma grande lição de vida que fez de você o homem resolvido que você é hoje. Você se assumiu, voltou pra sua cidade, enfrentou a sociedade. Eu tenho certeza que esse episódio horrível na sua vida pode ter tornado você um homem de bom caráter, que repudia a traição, que é honesto, que é sensível, porque é isso que importa, Alfredo. E de coração, escute
escute agora as vozes das pessoas que estão vivas ao seu redor. As pessoas que estão ao seu lado, a voz do seu marido, dos seus amigos. Já são 30 anos. Tente apenas dormir agora ouvindo as boas lembranças das coisas que você viveu e sonhando com as novas que ainda virão, porque você tem 48 anos e tem muita vida pela frente. Muito obrigado pela sua cartinha linda, emocionante, forte, cheia de sentimentos e esse relato de amizade e de amor que a gente quer pra nossa vida. Para ter a sua cartinha lida aqui é só escrever para biquarentona@gmail.com e torcer para ser selecionado. Um grande beijo para quem chegou até aqui e não esquece, tem um Pix aqui de baixo. Ajude o canal, qualquer valor importa pra gente continuar a fazer vídeos muito legais. E agora estão passando 2 e-mails muito bacanas para vocês continuarem ouvindo histórias. Um grande beijo da Biquarentona e até o próximo. Tchau!